Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós queremos tratar com vocês a mensagem que foi ministrada no último domingo, no dia 20, na Igreja Presbiteriana Betel em Guatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. Eu vou abrir a minha Bíblia e eu vou ler com você aqui o versículo de número 1. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5. Você vai ler esses versículos enquanto eu vou falando sobre a mensagem. Mas eu vou ler aqui com você apenas o versículo de número 1 para a gente iniciar a nossa conversa hoje. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías inicia seu ministério em 739 a.C. E seu ministério se estende por longos 47 anos. A mensagem de Isaías, profeta de Deus, foi de advertência aos reis e ao povo. E a mensagem era: voltem-se para Deus. No campo da espiritualidade, naquele tempo, as pessoas estavam doentes, precisando de ajuda. Assim como Jesus chamou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. As pessoas estavam da mesma forma, se não estivessem piores. Elas estavam também distantes de Deus, e pode ser que isso seja consequência desse distanciamento de Deus, faz com que a gente adoeça. Adoeça fisicamente, adoeça emocionalmente e também espiritualmente. Elas até faziam sacrifícios na época a ídolos e profanavam os lugares que antes eram dedicados a Deus. Os cultos religiosos oferecidos nos templos não eram mais aceitos por Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da intenção, Ele sabe qual é a real motivação em que nós estamos fazendo algo. Deus sabe todas as coisas, mas mesmo assim, mesmo com a mensagem de advertência enviada pelo profeta Isaías ao povo, mesmo assim o povo permaneceu com o coração endurecido, se afastando de Deus. As palavras de Isaías, cuidadosamente escolhidas por Deus, voavam como flechas velozes a encontrar o seu alvo. Em meio à multidão, muitos esforçavam-se para ouvir. Outros fechavam seus punhos, cerravam os dentes e murmuravam. Outros baixavam as suas cabeças e choravam silenciosamente. Para uns, a palavra profética do Senhor era um instrumento de conserto e restauração. Para outros, um instrumento de condenação e justiça. Eu gostaria de examinar com vocês hoje essa visão que o profeta Isaías teve, que Deus permitiu ao profeta Isaías essa experiência com o Senhor, para que a gente possa tirar algumas lições práticas, para que nós não venhamos a incorrer no mesmo erro do passado. E a nossa proposta hoje é justamente entender que Deus está presente, Deus está no controle absoluto de todas as coisas, e nós precisamos nos voltar para Deus. Deus, pela sua grande misericórdia, chama o seu povo a refletir juntos. Eu gosto de olhar para Isaías. Isaías capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, tem uma proposta de Deus, tem um chamado de Deus à reflexão. Ele diz assim: venham, vamos refletir juntos. Essa palavra do Senhor, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados à espada. Pois o Senhor é quem fala. E o convite do Senhor está de pé. A proposta do Senhor está de pé. É bênção pela obediência. É maldição pela desobediência. Então é isso. E Ele nos dá sempre um conselho: escolha a vida. Isaías capítulo 6, versículo 1, nos informa que Isaías vê um trono eterno, alto e exaltado. O verso 1
nos informa: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías estava no templo quando Deus permite a Isaías uma visão da glória. Porém, a visão era do templo celestial e não daquele templo físico, aquele templo no local onde Isaías estava. Não, ele teve uma visão de um templo celestial. A visão da soberana majestade de Deus em um trono de glória eterna. E com a morte do rei Uzias, o povo estava meio que perdido. O trono do rei estava vazio. Isto causava desesperança e insegurança nas pessoas que depositavam principalmente a sua esperança em um reino terrestre. É a mesma coisa se eu confiasse tão somente, piamente, no presidente, no governador. Entende? Um trono estava vazio na terra de Israel, mas Deus mostra a Isaías que o trono celestial, majestoso e eterno do Senhor nunca ficará vazio. A visão do trono de Deus acalma, alegra o coração de Isaías. Deus está presente. No meio de tanta inquietação, insegurança e agitação por parte do povo, Isaías declara: eu vi o Senhor. E nós estamos atravessando um momento difícil, uma época de crises políticas, pandemias, dores, perdas, guerras, rumores de guerras. Muitas pessoas sofrendo com desemprego, com pobreza, com alguns eventos que são provocados pela natureza, como tempestades, como enchentes e assim por diante. As crises atingem todas as famílias. Ninguém está isento. Provavelmente você esteja passando por muitos e grandes problemas em sua vida. Mas lembre-se, Deus está no seu trono, Deus está no controle. Por pior que pareça a situação, por pior que seja a estatística para o dia de amanhã, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus sabe pelo que você está passando. Deus não está indiferente para com a sua dor. Não, Deus tudo ouve. Deus vê a sua lágrima no seu leito de noite. Deus vê a sua dor. Deus sabe do que você está precisando, do que você está necessitando. Eu gostaria de te informar, eu gostaria de acalmar o seu coração, tranquilizar a sua alma, informando que Deus proverá. Deposite a sua confiança tão somente no Senhor. É Ele é Senhor sobre as nossas vidas, porque Deus é quem governa e dirige tudo. Acalme-se, o Senhor está no seu trono e a sua glória, poder são maiores que os seus problemas e crises. Por quê? Porque o verso 1 nos informa assim: e a aba da sua veste enchia o templo. Deus, ele tudo preenche. Esse templo de graça, esse templo de glória que Deus permite ao profeta Isaías ter essa visão, esse templo celestial era totalmente preenchido pelo Senhor. Deus está presente. Mesmo em tempos difíceis, a presença poderosa do Senhor é suficiente, a sua graça nos basta. E quando Isaías vê isto, ele acalma o coração, porque ele passa a ter uma certeza, uma convicção que mesmo vivendo no meio de um caos e desordem, a presença do Senhor lhe basta. E essa presença do Senhor lhe proporciona segurança. Em Cristo nós podemos ter essa certeza desta presença viva, constante do Senhor em nossas vidas, em nossas lutas, em nossos momentos mais difíceis. Em todas as épocas e momentos, o Senhor sempre diz: eu sempre estarei com vocês. Acalma-te,
Aquieta-te. Lembra-se da promessa do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, ele falou assim, olha, quando ele estava sendo assunto aos céus, quando ele estava dando as últimas coordenadas para os seus discípulos, os apóstolos ali, ele disse assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o mesmo que dizer, eis que estarei com vocês todos os dias até o final dessa história toda, certo? E essa história toda tem um final feliz em Cristo. Mas Isaías tem uma visão da santidade do Senhor. Veja só, em certo momento da visão, Isaías passa a ver serafins e isso deixa ele atônito. Verso 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Verso 3, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E no verso 4, a informação, ao som das suas vozes, da voz desses anjos que entoavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então os serafins estão constantemente adorando o Senhor, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E no verso 3, nós podemos perceber que os serafins, eles estão aqui declarando, eles estão afirmando, eles estão confirmando a santidade do Senhor, o nosso Deus e Pai. No verso 4, ao som das suas vozes, quando nos informa que os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça, para que a gente possa entender e compreender que o Senhor é santo para todo sempre. E nós precisamos santificar a cada dia, nós precisamos cuidar, né? Nós estamos inseridos em um processo de santificação. E ver Deus em sua santidade motiva o profeta a anunciar a mensagem do Senhor. Isso dá mais convicção a ele. Ele sente mais segurança. E a orientação bíblica para cada um de nós, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, é sejam santos porque eu sou santo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, precisamos ser sal e luz nesta terra. Mas lá no versículo 5 a 7, Isaías chega a uma grande conclusão, a convicção do pecado. Então no versículo 5 ele diz assim, então gritei, ai de mim, é uma expressão de temor e tremor também. Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia sido tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A grande verdade é que quando o ser humano vê a glória do Senhor, ele ou ela não é mais o mesmo. Há uma mudança tremenda aqui. Há uma transformação. Isaías viu a glória de Deus. E diante dessa experiência ele cai em si e diz, ao ver a glória de Deus, Isaías tem a consciência do quanto é pecador. Diante da santidade daquele que é santo, daquele que é Deus, daquele que é Senhor. Então, ao ver a glória de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor. E depois que Isaías reconhece o seu pecado e a sua necessidade de perdão purificador, o perdão purificador de Deus, um serafim vem com uma brasa, toca a boca de Isaías, e com aquela brasa, tocando a boca de Isaías, Isaías é purificado. Então, atualizando essa mensagem aqui do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que nós vemos aqui é Deus vir ao nosso encontro e nos purificar com a sua misericórdia. E isso aconteceu em Cristo. Deus nos purificou com a morte, com a ressurreição de seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo
Jesus Cristo veio ao nosso encontro, Jesus viveu em meio a nós, nos ensinou a viver, nos ensinou a morrer para as nossas convicções egoístas, e ressuscitou e vivo está presente. Jesus toca em nossas mentes, na pessoa do Espírito Santo, nos faz lembrar o que já foi feito em Cristo por nós. Em Cristo nós fomos perdoados. Nós fomos libertos do poder do pecado. Em Cristo nós temos vida, e vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de concluir essa mensagem com você, informando que essa experiência de Isaías foi fantástica, foi tremenda, foi maravilhosa. E nós precisamos desejar muito esta experiência com o Senhor. Porque, primeiramente, Isaías vê a glória de Deus, reconhece a sua condição pecador e é purificado do seu pecado. Mas Isaías ainda ouve Deus perguntar algo. O que será? Veja só, Isaías capítulo 6, versículo 8. O que Deus perguntou? Nas palavras do Senhor, Isaías ouve a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? É uma pergunta. Quem irá por nós? É uma pergunta. E Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. É isso que essa mensagem está nos informando. Deus deseja muito trabalhar em nós, para trabalhar através de nós. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Fomos abençoados? Precisamos ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Assim como Deus preparou Isaías, e também está nos preparando para sermos vasos de bênção, para sermos instrumentos em suas mãos. Isaías respondeu ao apelo de Deus positivamente, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Esse é o apelo. Que neste momento você também possa se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre a minha mente, como fizeste com Isaías, para que eu possa ver a tua glória. Senhor, eis-me aqui. Eu consagro a minha vida a ti. Quer uma oração melhor que isso? Não existe. Eu consagro a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eis-me aqui. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a sua graça. O Senhor te conceda a sua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Se cuida. A gente se vê final de semana. Nós vamos ter um cultão de ação de graças no dia 27 lá na igreja, às 19 horas. Você está convidado. Abraço.